Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos já com o sorteio das ATP Finals em mãos. Vamos a isso já de seguida, porque primeiro, enfim, impõe-se ainda relembrar o que se passou nos últimos dias, nomeadamente no que diz respeito, primeiro, e começando já por aí, à conclusão do Masters 1000 de Paris. Tivemos a vitória de Novak Djokovic, sétimo título. Enfim, perderíamos aqui o podcast todo a falar dos recordes, mas em suma são 40 títulos Masters 1000, aumenta o recorde, 7 títulos em Paris, aumenta o recorde, aproxima-se do recorde de títulos em absoluto, que é Jimmy Connors, tem ainda Roger Federer pelo meio, e acima de tudo confirma praticamente que vai ser número 1 no mundo no final da temporada. Um, Passava a bola já para ti, Pedro, para falar disso e também de como é que viste o torneio de Paris no geral, sendo que acabou por se confirmar um pouco aquilo que eram eu lembro-me que tu falaste que o Roman Safiullin era um adversário muito difícil para o Carlos Alcaraz, acabou por se confirmar. Confirmaram-se também um bocadinho os nossos temores em relação à forma de Carlitos Alcaraz, que acredito que sejam os mesmos que também temos para Turim. Mas como é que tu viste a semana de Paris? Tu comentaste alguns encontros do Novak Djokovic, esteve longe de ser um passeio, houve muitas Todo. dificuldades pelo meio, mas a verdade é que chega ao final e ele ganha quase sempre. É isso, é quase como aquela máxima do futebol de serem 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, porque isto de facto com o Novak Djokovic em Paris não foi um passeio e ele nem sempre esteve confortável, porque houve momentos em que se sentiu que ele podia ter caído e que podia ter sido eliminado. Especialmente eu diria que o Rublev jogou muito, talvez tenha sido, o Djokovic disse isso e eu concordo, talvez tenha sido o melhor ténis que o Rublev já mostrou na carreira dele, porque de facto foi impressionante aquilo que ele foi apresentando. E o Djokovic arranjou sempre maneira. Durante uma semana em que teve um vício estomacal também a incomodá-lo, arranjou maneira de conseguir vencer mais uma vez o torneio e na final, claramente, já não sentia isso, já lhe tinha passado, porque não deu a mínima hipótese ao Grigor Dimitrov. Mas é mais uma demonstração de força do Novak Djokovic. Não é uma surpresa, porque realmente já esperávamos que ele, melhor ou pior, voltasse de forma relativamente segura à competição depois de uma paragem mais longa. Não deixa de ser impressionante. E quanto ao Carlos Alcaraz, tínhamos dúvidas antes do torneio. Essas dúvidas eu diria que crescem ainda mais para as ATP Finals, porque a exigência vai ser ainda maior. É evidente que também ele lá chegará, em teoria, um bocadinho melhor do que chegou a Paris, mas não está de todo brilhante para o Carlos. As suas hipóteses em Turim, tendo em conta o jogo que ele mostrou, o nível de forma que apresentou, não é o ideal de todo. Sim, concordo contigo. É claro que lá está. Há sempre a hipótese de ele chegar a Turim, defrontar, apanhar um primeiro jogo que vai ser contra o Alexander Zverev e as coisas correrem bem. Aliás, ele tem ganho ao Zverev. Este ano já lhe ganhou duas vezes, se não estão em erro em torneios importantes, e por isso pode sempre acontecer que ele se sinta bem no primeiro encontro e depois as coisas voltem a dar o clique. Também acho que tam- ou seja, eu acho que a situação dele não é tão dramática assim, porque em Pequim ele jogou bem até, aliás, fez três bons encontros até defrontar o Sinner, e com o Sinner até entrou muito bem no encontro, esteve ali com chance para ter um duplo break acima no primeiro set, e eu acho que esse encontro foi ali um murro grande no estômago. Desse ponto de vista, até para ele é bom não ter o Yannick Sinner no seu grupo das ATP Finals. Podemos, até já, porque os assuntos misturam-se, fazer a transição para esse tema. Os grupos das ATP Finals foram sorteados. Temos Carlos Alcaraz, que obviamente não podia defrontar Novak Djokovic, porque era o primeiro e o segundo cabeça de série. Ficou com dois russos, Daniil Medvedev e Andrei Rublev. Vai defrontar Andrei Rublev pela primeira vez na vida. Nunca se defrontaram, é muito engraçado no circuito. Portanto, vai ser um primeiro encontro que a este nível diria que é raríssimo ver nas ATP Finals, um encontro que nunca aconteceu, e depois o Alexander Zverev, que é um jogador que, como sabemos, já o derrotou no passado, inclusivamente num torneio do Grand Slam, mas que é um jogador que, apesar de tudo, talvez o Alcaraz prefira defrontar do que ao Rune, que era outro jogador que podia ter Sim. saído nesse pote, digamos assim. Porque ele com o Rune já perdeu em condições muito semelhantes, e a verdade é que também não se voltaram a defrontar. Agora, em relação ao outro cabeça de série, é de facto uma incógnita, porque podia ter saído de Tsitsipas, que é um jogador que ele domina completamente, penso que está 5 ou 6-0 o confronto direto, ou Rublev, um jogador que ele nunca defrontou. Agora, do ponto de vista teórico, Andrei Rublev, à partida, se olharmos ao encaixe dos jogos, deveria ser um adversário relativamente confortável para Carlos Alcaraz. Vamos ver se será ou não.
Acho É que assim, se ele, ele jogar como jogou com, se jogar como jogou com o Djokovic em Paris, vai ser um sim, osso duríssimo de roer, mas é um grande se. sim, e tem jogado muito bem. Tem. Lá está, é um jogador muito intenso. Agora, acho que apesar de tudo, o grande problema, na minha opinião, que tem sido o do Carlos Alcaraz nos últimos tempos, aliás, tem sido dois, né, que eu acho que condiciona muito, que é o início dos pontos. Eu acho que ele está a responder muito mal ao serviço, está a ter muitas dificuldades em responder ao serviço em indoor. Já tinha sido um bocadinho assim também o ano passado, se bem te lembras, em Basileia, em Paris. E este ano está com algumas dificuldades em responder bem ao serviço, nestas condições de jogo, mas por outro lado, o Rublev, de todos os jogadores que estão nas finals, é aquele que tem o serviço menos impressionante. Portanto, eu acho que ele, por um lado, vai ter talvez um bocadinho mais facilidade de entrar naquele serviço do que entraria no de qualquer outro jogador, por exemplo, no do Tsitsipas, e por outro lado, é um matchup que eu acredito que vai ter alguns breaks. Estou curioso para ver esse matchup pela primeira vez. De qualquer das maneiras, acho que independentemente da forma em que Carlos Alcaraz chega, acho que ele tem que sempre ser um jogador favorito a passar aquele grupo. Pelo historial, basta ver que, por exemplo, o Tsitsipas tem uma vitória frente a um jogador do top 10 este ano. Comparando, por exemplo, com o Alcaraz que tem 9 ou com o Djokovic que tem, penso que 11. E eu acho que isso pesa. Apesar de tudo, Carlitos Alcaraz, quando defronta jogadores de topo, ganha mais do que perde. Isso faz alguma diferença. E se calhar, se formos olhar para outros jogadores, nomeadamente para o Andrei Rublev, que nem acabámos de falar, o historial funciona exatamente ao contrário. Agora, uh, Novak Djokovic favorito, não é? Não, não sei se como é que olhas para o depois de Novak Djokovic, se metes Sinner, Medvedev no mesmo lote, com Alcaraz com um asterisco, não sei como é que olhas para um torneio onde Djokovic, na verdade, só ganhou uma vez desde 2015, que foi no ano passado. Verdade, é verdade. Mas sim, eu coloco o Djokovic como claro favorito à frente dos outros, e depois esses três juntos, dentro do mesmo saco, pode ter um asterisco Carlos Alcaraz, mas também pode não ter, porque lá está. Sabemos também, e acho que toda a gente sabia que o Alcaraz não ia ganhar o Masters de 1000 de Paris, acho que ele tinha noção de que não ia ganhar o Masters de 1000 de Paris e que se calhar nem iria chegar longe, acho que ele tinha noção disso. Terá ido lá mais até para perceber como é que se encontrava. Um, Agora, de facto, coloco o Djokovic à frente dos outros. Estou curioso, muito curioso para perceber o Daniel Medvedev, que eu acho que pode ser uma ameaça grande ao Alcaraz no seu grupo. Acho que o Medvedev pode sair em primeiro desse grupo. Tem estado a jogar bem, diz que sente muito menos pressão e muito menos cansaço do que no ano passado. E ele, no ano passado, mesmo dizendo que estava desgastado, perdeu, se bem te lembras, os três encontros no tie-break da terceira partida. Podia ter ganho os três encontros e perdeu os três de forma dramática. Estou muito curioso para perceber o que é que ele poderá fazer, mas lá está, no fim de contas, e falando de vencedor do torneio, custa-me sempre, e depois daquilo que vimos em Paris, porque o Novak Djokovic não estava no seu melhor em Paris, portanto, agora, em teoria, e com aquilo que já aprendemos com a carreira dele, há de surgir nas ATP Finals até num patamar acima, custa-me imaginar que ele não vai ganhar o torneio. Agora, pode ter algum azar, pode ter alguma dificuldade física que o limite, ou apanhar um adversário que esteja a jogar um nível estratosférico, claro que pode acontecer. O próprio Alcaraz, jogando um contra o outro, eu acho que trata sempre, e tu já disseste isso aqui várias vezes, acho que tem sempre de ser, se não for 50-50, é 52-48, acho que tem de ser sempre. Mas custa-me muito imaginar alguém neste torneio e nestas condições, depois também do que vimos em Paris, alguém a ganhar que não seja o Novak Djokovic. Sim, concordo contigo. Sendo que, apesar de tudo, apesar de o torneio ter perdido um dos pontos de interesse, que é evidentemente a questão do número 1 que está resolvida, há Uhum. outros pontos de interesse interessantes, nomeadamente a questão de perceber se um de Novak Djokovic ou de Carlos Alcaraz vai isolar-se como o jogador com mais títulos esta temporada, portanto temos os dois com 6. Há também a questão do jogador que vai acabar com mais vitórias, Medvedev e Alcaraz estão nessa luta. Há, obviamente, para mim, um dos pontos de interesse grandes e independentemente da forma em que Carlitos Alcaraz apareça nas finals, é vê-lo pela primeira vez neste torneio. Eu acho que ver, Sim, ver Carlos Alcaraz neste contexto, onde, onde historicamente, neste momento, olhando para a carreira dele, percebe-se que são as condições de jogo em que ele tem menos resultados. Isso parece-me evidente. Por outro lado, não sei se é possível fazer uma relação direta com as suas características, porque na verdade ele tem mais do que ténis para ser bem sucedido em piso rápido indoor.
porque eu lembro que o ano passado também toda a gente dizia que ele não conseguia responder ao serviço em relva e este ano vimos o que é que aconteceu. Por isso, eu sinceramente, depois do que aconteceu este ano com Carlos Alcaraz em Wimbledon, em relva e em Wimbledon, eu tenho muitas dificuldades em achar, ou Em seja, em colocar achar alguma limitação. é isso, em achar descabido que Carlos Alcaraz possa fazer qualquer coisa de especial. E isto, eu acho que tu concordas com isto, mas resumidamente para te dizer, acho que Novak Djokovic, é sempre mais provável que Novak Djokovic perca com Carlos Alcaraz do que perca com qualquer outro jogador do quadro. Sim, Acho que é de longe o jogador que, sim, apesar de sim. tudo, se entrar em corte com ele, de longe, mas de longe é aquele que Novak Djokovic teme mais. Ou Hum. seja, é aquele que Novak Djokovic não quer defrontar, prefere não Usando defrontar. esse exemplo que tu deste, ganhou-lhe em Wimbledon, que era um sítio onde Djokovic não perdia há uma eternidade. Exato, exatamente. E neste momento é verdade que nós colocámos em perspectiva, teremos tempo para falar depois disso no futuro, aquela final de Cincinnati que tu comentaste e que Hum, nunca mais acabava, foi o ponto de viragem da temporada de Carlos Alcaraz, na minha opinião, para pior. Eu acho sim, que ele sim. estava ali no topo do mundo, se ganha o Djokovic em Cincinnati, era mais uma vitória, ficava 3-1 no confronto direto, mais um Masters 1000, o número no mundo ficava praticamente arrumado e tudo mudou ali e ele nunca mais jogou da mesma forma, desde esse Sim, encontro. Fez uma sim. ou outra exibição boa no US Open, mas nunca mais esteve ao mesmo nível. E isso pode rapidamente virar se eles se defrontarem outra vez, portanto eu obviamente gostava que eles se defrontassem, quer fosse nas meias finais, quer fosse na final. Por falar em confrontos de meias finais entre número 1 e número 2, tivemos nas WTA Finals a vitória de Iga Swiatek. Uhum. Enfim, nós já falámos um bocadinho sobre isso, mas absolutamente caótico o torneio, a chuva, o vento, a final adiada para segunda-feira, maus encontros, jogadoras completamente fora de forma, mas aproveitou-se uma coisa, que foi a Iga Swiatek voltar a ser Iga Swiatek e tivemos uma campeã das WTA Finals digna e a jogar a um nível fabuloso. Acho que ela acaba por justificar acabar o ano como número 1 do mundo. Sim, justifica. É verdade que foi tudo um caos, mas neste caso a IGA não tem culpa de as outras não terem estado bem, porque ela conseguiu adaptar-se às condições e faz passeia no torneio, de facto é uma grande caminhada dela. Até começou mal, eu lembro-me de falar contigo quando ela estava no primeiro set com a Marketa Vondrousova, na altura a ser arrasada, e tu até disseste, ainda vai ganhar o primeiro set. E de facto não só ganhou o primeiro set, como foi sempre a aviar daí para a frente. Foi impressionante. Eu acho que é bom para o ténis feminino até que a Iga tenha voltado a ser número um. Acho que para ela devolve-lhe aquela força, porque ela a certa altura, mesmo sendo número dois, parecia que já se estava quase a relativizar o que ela tinha alcançado e que não era justo fazer-se isso com ela. É mais uma temporada espetacular que ela faz, ganha encontros atrás de encontros, volta a ser número um. Essa luta vai estar bem viva durante o próximo ano. Agora, não deixa de ser um desastre o que acontece no torneio todo, nos encontros. Quase não houve emoção em nenhum duelo desses. É que de facto quase não houve emoção durante todos os encontros, mas salva-se isso, salva-se essa margem muito curta entre o número um e o número 2 que fica, mas lá está. E não vamos falar disso, também não saímos daqui, mas são as WTA Finals que estão a ser um fiasco, são as Billie Jean King Cup Finals que estão a ter encontros de nível de challenge de torneio 125 WTA, porque ou abaixo não faz sentido nenhum. Não está a ser um final brilhante da época para o ténis feminino. Não é culpa das jogadoras, mas a maneira como tudo está organizado, mais vir do México para Sevilha, com poucas horas de diferença, foi tudo tão mal feito que só sofre o ténis feminino. Sim, sem dúvida. Apenas para rematar o assunto da Iga, acho que para ela foi bom e para o circuito foi bom que ela perdesse o número um e voltasse a ganhar. Porque Sim, é a prova de que afinal não era assim tão fácil, não era assim tão sim, favas contadas, até porque houve outra jogadora com a consistência suficiente para ser a melhor jogadora do ano nos torneios do Grande Slam, essa é que é a verdade. sim, Sabalenka faz um título, uma final e duas meias finais. E na minha opinião, que eu penso que também partilhas, deveria ter ganho a final do US Open, foi mal perdida e deveria ter vencido as duas meias finais de Grand Slam que perdeu, sim, sim. quer a com a Mukova, em que teve match point e 5-1 no terceiro set, quer a da Wimbledon com a Jabeur, em que teve set e break de avanço. Portanto, ela, se não tem sido um bocadinho frágil mentalmente nesses momentos, ela teria sido a número no mundo, porque foi a jogadora melhor nesses torneios que dão mais pontos. Agora abriu a porta, e abriu a porta neste final de ano também, em que a Iga Swiatek lhe passou à frente, quer em Pequim ganhando o título, quer agora nas finals, e portanto acaba por ser uma ultrapassagem no photo finish da Iga Swiatek, que eu acho que lhe assenta bem, até porque há a ideia de que ela, quando está ao seu melhor, ela é melhor do que as outras.
Sim, É melhor do que a Sabalenka, é melhor do que a Pegula, é melhor do que a Goff, é melhor, é melhor. Em relação ao circuito esta má imagem que as entidades, que as instituições deixam, concordo contigo, as meias finais e a final das finals foram terríveis em termos de nível, em termos organizativos foi o caos, e as Billie Jean King Cup Finals, para se ter uma ideia, as duas jogadoras que chegaram à final de pares das WTA Finals e que fizeram a viagem rapidamente, segunda para quinta, para chegarem hoje, nós estamos a gravar isto na quinta-feira, para jogar, para ainda participarem nas suas seleções, quando entraram em corte já estavam as duas eliminadas. Portanto, não só é ridículo terem que ter feito isto tudo, como o próprio formato da competição não faz sentido nenhum. sim. Porque a Laura Siegemund, quando entrou em corte, a Alemanha já estava eliminada, porque a Itália já tinha ganho ontem à França e hoje já tinha vencido os dois singulares, portanto a Siegemund fez esta viagem toda para nada, e a Ellen Pérez, quando entrou em corte para o par, independentemente do resultado do par, apesar do que aquele confronto com o Cazaquistão ainda estar em aberto, por causa dos sets, elas também já não se podiam apurar. Portanto, este formato é um falhanço completo. Completo. Ninguém percebe quem é que passa, quem é que não passa, e a maioria dos jogos não interessam para nada. Amanhã vamos ter três jogos, França-Itália, França-Alemanha, que não contam para nada. Provavelmente o Suíça-Estados Unidos, que se vai jogar esta quinta-feira à noite, os jogos não contam para nada, porque mesmo que os Estados Unidos percam com a Suíça, ou melhor, mesmo que os Estados Unidos ganhem a Suíça, assim é que é, tem que ganhar na mesma amanhã a República Checa. Portanto, o resultado de hoje é um bocadinho diferente, só não podem perder 3-0 de forma expressiva. Portanto, desde que não percam por muitos, têm a de ganhar amanhã, amanhã é que interessa. Portanto, a maioria dos jogos, e é um bocadinho que aconteceu hoje com o Cazaquistão também. O Cazaquistão podia ter perdido e perdeu, perdeu 2-1, era igual a Mas, ganhar sim, 2-1, vai jogar o apuramento. porque se ganhar amanhã, apura-se. Ou seja, não faz sentido nenhum. Este formato é todo ridículo, ninguém percebe nada e acho que fica essa nossa indignação, que acho que percebem que é sentida, sobre a forma como tratam, porque as jogadoras são as menos culpadas no meio disto tudo, Claro. porque tentam fazer o seu melhor e então estas que foram às Billie Jean King Cup Finals, depois de estarem nas WTA Finals, merecem todo o meu respeito. A Rybakina, a Vondrousova, a Zygmunt, a Ellen Pérez, esta a Storm Hunter também, que ganhou três encontros, inclusivamente, acho que merecem todos os nossos elogios. Mas, enfim, o ténis feminino merece um bocadinho melhor. Nós cá estaremos na próxima semana para falar de quem ganhou as Billie Jean King Cup Finals, à partida. República Checa, Estados Unidos, talvez sejam as seleções favoritas. Vão se defrontar em princípio já na fase de grupos. Vamos ver no que é que isto vai dar, sendo que também estaremos cá no início da próxima semana. Em princípio, com um convidado bem especial para fazer uma antevisão um bocadinho mais a sério daquilo que serão, aquilo que será a semana intensa e espetacular de ATP Finals. Já sabem, voltamos na próxima semana. Fiquem por aí que nós estamos por cá.